Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos discutir o terceiro módulo da disciplina de Ciências do Solo, falando sobre a composição do solo. Então na nossa aula de hoje nós vamos conhecer os componentes que formam as fases do solo, nós vamos entender os principais constituintes de cada fase do solo e nós vamos discutir um pouco também sobre como essas fases do solo se organizam. Então para começarmos a entender a composição do solo, nós precisamos primeiro falar sobre as fases do solo. Então, para começar a falar sobre as fases do solo, eu quero mostrar primeiro para vocês uma figura no qual ela tem duas imagens obtidas por micrografia a partir do microscópio eletrônico de varredura, no qual na imagem A nós temos um solo de mata, no qual a gente consegue ver várias partículas que formam agregados. Então, nós temos aqui partículas que vão formar agregados do solo. Então, aqui nós temos várias partículas, tá? E na figura B, nós temos um detalhe dessa região entre duas partículas, entre dois agregados do solo. Então, eu quero que vocês percebam nessa imagem, inicialmente, o conceito das duas principais fases do solo. O solo ele é formado por uma fase sólida. Tá? O que é essa fase sólida? São todos os constituintes que formam essa parte do agregado. Então, nós temos aqui uma partícula, né, no qual ela vai estar unida por outra partícula. Nós vamos ver como é que essas partículas se unem nessa aula de hoje. Que essas partículas elas vão se organizar num agregado e nós vamos ter outros agregados que vão formar o solo. Então, eu quero que vocês inicialmente percebam que o solo ele é formado, o volume do solo é formado por partículas sólidas. E entre as partículas sólidas, aqui nós temos o detalhe de um outro agregado, né? Nós temos um outro agregado aqui. Entre esses dois agregados, nós temos um espaço poroso, nós temos poros. Então, percebam que aqui existe um poro bem grande aqui, ó, entre esses dois agregados. Nós temos um poro que é formado aqui, entre esses agregados, mas também dentro de cada um dos agregados, nós temos poros. Nós temos pequenos poros, nós temos microporos. Tá? Então, o solo ele é formado por uma fração sólida, uma fase sólida, e também é formado por uma fase porosa. Tá? Então, o solo vai ser formado por uma fase sólida e uma fase porosa. A gente consegue perceber esse macroporo e os microporos aqui no detalhe da imagem B. Né? Nós temos aqui essa região aqui que foi ampliada nessa imagem B aqui, e a gente percebe que nós temos aqui microporos, no qual vai formar esse agregado, e aqui nós temos um espaço poroso, né? Nós temos um macroporo que formou. Então, o solo ele é formado por 50% do seu volume por uma fase sólida e 50% do seu volume por espaço poroso, por poros. E esse espaço poroso ele vai ser preenchido por água ou por ar. Então, dependendo da condição que o solo estiver, ele vai ter um maior percentual, uma maior proporção de água, ou ele vai ter uma maior proporção de ar. Existe essa condição da proporção ou da quantidade de água retida, a gente vai falar um pouquinho melhor, com mais detalhes, quando a gente for falar das propriedades físicas do solo. Tá? Mas agora a gente precisa entender que o solo ele vai ter dentro desses poros água ou ar.
E essa proporção entre eles vai variar de acordo com a condição ambiental. Então, um solo numa condição mais seca, os seus poros eles vão estar preenchidos por ar. Já numa condição mais úmida, os seus poros vão estar preenchidos por água. Então, quando nós temos um solo que ele vai estar, que ocorreu uma chuva, logo ou ocorreu um processo de irrigação desse solo, uma irrigação agrícola, né, para irrigar uma parreira, e a água ocupa esses poros, nós vamos ter um maior percentual de água ocupando os poros em comparação à fase gasosa. Já numa condição seca, no qual ocorreram períodos de estiagem, a quantidade de água ocupando os poros do solo diminui e nós vamos ter uma maior proporção da fase gasosa ocupando esse solo. Tá? Então, esse percentual de 25 e 25, ele vai depender das condições ambientais. E a fase sólida ela é dividida entre uma fase mineral, que é formada por areia, formada por silt e por argilas, e também nós vamos ter uma fase orgânica, que vai ser formada também por diferentes frações, como nós vamos ver mais para frente na nossa aula. Então, para começar a entender um pouco melhor dessas fases, vamos falar um pouquinho sobre a fase gasosa. Bom, se a gente for comparar o ar presente no solo, que também pode ser chamado de atmosfera do solo, a composição gasosa dele difere da composição do ar, principalmente com relação ao percentual de CO2. O solo tem retido nele uma maior concentração de CO2. Por quê? Porque no ambiente do solo e nos poros do solo, parte do CO2 que vai ser liberado pelas raízes, pelo processo de respiração das raízes e também pelo processo de respiração dos micro-organismos aeróbicos que vão estar no solo e também a respiração da microfauna e macrofauna do solo, todos esses micro-organismos, esses organismos e essas plantas que vão formar toda a biota do solo, elas vão liberar CO2 e esse CO2 ele não vai ser facilmente desprendido para a atmosfera. Além disso, parte do CO2 que está no ar também vai ser assimilado pelo solo em razão da força gravitacional. Então, parte desse CO2 também vai ser pressionado para entrar nesses poros do solo. Ele vai se estabelecer uma relação de equilíbrio com a atmosfera do ar e parte desse CO2 também pode ser retido por meio da força atmosférica. Então, esse CO2 que está no solo, o solo vai ter um maior percentual de CO2 se a gente comparar com o ar atmosférico. E parte desse CO2 que está no solo, ele vai se transformar em ácido carbônico, e esse ácido carbônico pode reagir com cátions no solo, formando carbonatos na solução do solo. E esses carbonatos também se precipitarem ou serem lixiviados do solo. Tá? Então, a atmosfera gasosa do solo ela tem uma estreita relação com a atmosfera do ar, mas também com a região da solução do solo, né, da água, da fase líquida do solo, porque parte desse CO2 também vai ficar em equilíbrio químico com a parte do ácido carbônico que pode ficar dissolvido nessa solução do solo. A fase líquida do solo a gente vai falar com um pouco mais de detalhes quando a gente for falar sobre a composição química e física do solo, mas essa fase líquida ela pode ser entendida de duas formas. Primeiro, como sendo a água presente no solo, sendo essa água disponível para a planta, né, então para que ela assimile a água. E também a gente vai entender, quando fala de água do solo, a gente vai entender o solo mais num aspecto físico,
como o solo sendo um reservatório de água, né, como se fosse uma caixa d'água que vai armazenar água no seu espaço poroso. Mas também nós podemos entender o solo como nós podemos entender a fase líquida do solo como sendo uma solução do solo, no qual nessa solução vão estar presentes íons dissolvidos, e esses íons vão estar disponíveis para a planta para ela assimilar esses íons na forma iônica, ou seja, esses íons vão ser os nutrientes que vão ser fornecidos para a planta, e esses nutrientes vão estar dissolvidos na solução do solo. Mas ambos os conceitos, eles estão relacionados tanto à água, nos aspectos físicos da água, quanto nos aspectos químicos, físico-químicos da água. E esses dois conceitos, então, ajudam a entender o que é a fase líquida do solo. Tá? Mas quando nós falamos de água do solo e solução do solo, nós estamos entendendo isso como sendo a fase líquida do solo. E a fase sólida do solo, como nós vimos, ela é compreendida então pelo material orgânico do solo e o material mineral do solo. Então, agora na nossa aula nós vamos discutir primeiro a fração mineral do solo e posteriormente nós vamos falar sobre a fração orgânica do solo. Com relação ao material mineral do solo, nós podemos classificar esses minerais em minerais primários e minerais secundários. Os minerais primários são aqueles minerais que passaram pelo processo de intemperismo físico. A gente viu na última aula que no intemperismo físico a ação do tempo, do clima, né, principalmente a temperatura, a ação da chuva e também associado à ação dos organismos, como as raízes, provocam a fragmentação das rochas. E esse processo de fragmentação das rochas faz com que os minerais presentes no interior das rochas sejam liberados da matriz da rocha e eles se acumulem no solo. E esses minerais, então, eles têm a mesma composição e a mesma estrutura quando estavam presentes na rocha. Os minerais mais encontrados no solo são os quartzos, os feldspatos, os piroxênios e os anfibólios, mas também são encontradas as micas. Já os minerais secundários são formados pela ação tanto do intemperismo físico e o intemperismo químico, que, pela ação dos processos de formação do solo, dos fatores dos processos de formação do solo, esses minerais primários eles vão ser alterados quimicamente, formando os minerais secundários. Então, vai ocorrer vários processos químicos que vão liberar os átomos que estão presentes nesses minerais primários, e esses átomos vão se reorganizar no solo, formando os minerais secundários. Os principais tipos de minerais secundários encontrados, eles são de um grupo que é chamado de filosilicatos. E esses filosilicatos, eles são classificados em argilominerais do tipo 2:1 e também os argilominerais do tipo 1:1. Além desses filosilicatos, é muito comum encontrar óxidos no solo, principalmente óxidos de ferro, como a hematita e a goetita, como o óxido de alumínio, como formando as giepsitas. Tá? Na nossa aula, nessa parte da nossa aula sobre os minerais do solo, a gente vai discutir principalmente o processo de formação dos minerais secundários. Então, os minerais presentes do solo, então principalmente os minerais primários, eles vão depender do tipo de mineral que ocorre na região onde o solo é formado. E o nosso estado de Santa Catarina, ele possui regiões bem distintas. Nós temos o oeste e a região do Planalto, como a gente viu na última aula, eles são formados por basalto. Essa região aqui, entre essa região a oeste e essa região costeira do estado, é formada por basalto, mas com afloramentos de arenito, no qual vão formar solos com uma maior proporção de areia,
presentes no solo, principalmente se a gente comparar com solos dessas regiões aqui. E nessa região mais costeira aqui, nós temos uma maior ocorrência de granito, né? Então, que também vão formar determinados tipos de solo. Então, os minerais presentes nessas rochas aqui, que vão formar esses solos, eles vão ser intemperizados e esses minerais vão ser liberados para formação da fração mineral do solo dessas regiões. E essa fração mineral ela é classificada em razão do seu tamanho. Então nós temos uma parte do solo que vai ter uma fração menor que 0,2 milímetros, que é a parte do solo que nós consideramos quando nós vamos analisar fisicamente e quimicamente esse solo, que é a fração que compreende a areia fina, o silt e a argila. Quando a gente for falar da textura do solo, a gente vai tentar definir quais são os percentuais de areia, silt e argila que estão presentes nesse solo e corresponde às frações que tem a areia fina de 0,05 a 0,2 milímetros, a fração silt, o tamanho de 0,05 a 0,02 milímetros e a argila, aquelas partículas que possuem um tamanho inferior a 0,02 milímetros. Então, essa classificação entre areia, silt e argila é uma classificação do tamanho das partículas. E existem materiais minerais maiores que podem estar presentes no solo, mas que não são considerados nas frações do solo, nas fases do solo, que é a areia grossa, que tem um tamanho superior a 0,2 milímetros, os cascalhos, né, que são aquelas estruturas que a gente chama de pedra, né, que vai estar presente no interior do solo, né, que são os cascalhos e os calhaus, que vão ter um tamanho de 2 a 20 milímetros, o cascalho e o calhau de 20 a 200 milímetros, né? Então são essas estruturas maiores, e também a matação, que são aquelas estruturas que a gente chama de rocha, que a gente chama de pedras grandes, né? Que são encontradas, e na região da Serra Catarinense é comumente encontrado essas estruturas maiores tanto sobre o solo, mas também no interior do solo. E essa fração aqui, essas estruturas maiores de minerais, que não necessariamente formam o solo, mas que essas estruturas elas interferem no processo agrícola, no manejo agrícola, porque é como essas pedras elas podem estar presentes no perfil do solo, é necessário muitas vezes retirar essas pedras para poder implantar um vinhedo. Então, essas estruturas elas podem não fazer parte do solo, mas elas interferem no manejo agrícola de uma determinada área. As frações de areia fina, silt e argila são as frações de tamanho que nós consideramos no solo. E essas frações, então, elas são as frações menores. Se a gente for comparar essas frações, a areia ela tem um tamanho muito superior ao silt e à argila. Então, a areia ela é uma fração mais grosseira do solo, que tem esse tamanho que vai de 2 a 0,05 milímetros. Já o silt ela tem um tamanho menor, de 0,05 a 0,02, e ela tem uma estrutura de um tamanho semelhante ao talco. Tanto que solos que têm uma maior proporção, um maior percentual de silt, são solos que quando a gente for analisar a sua textura, ela vai ter uma sensação tátil parecido com um talco, né? Uma sensação de talco. Já a argila são aquelas partículas que têm um tamanho menor que 0,02 milímetros. Então, se a gente for fazer uma escala de tamanho, fazer uma relação ao tamanho do planeta Terra, se a gente considerar o diâmetro total da Terra, o silt ele teria um tamanho equivalente ao estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo.
Então ele seria uma estrutura muito menor do que o planeta Terra, equivalente ao estado de Santa Catarina ou ao estado do Rio Grande do Sul. Já a argila, ela corresponderia a um município, ela teria um tamanho de um município, né? Então, o município de Lages, o município de Urupema, o município de Florianópolis, seriam o tamanho proporcional a uma argila. Então, o planeta Terra, se a areia fosse do tamanho do planeta Terra, o silt corresponderia ao tamanho do estado de Santa Catarina ou estado do Rio Grande do Sul, tamanho de um estado brasileiro, e a argila iria corresponder ao tamanho de um município. Só para ter essa noção de escala que a gente está falando. E essas duas frações menores, o silt e a argila, a gente consegue observar nessa figura aqui de microscopia de varredura. Em um microscópio normal, um microscópio óptico, a gente não consegue ver as estruturas de silt e argila porque elas têm um tamanho muito diminuto. Mas a gente consegue ver as partículas de areia. O silt, pelo seu tamanho, a gente consegue perceber, mas a argila a gente não consegue perceber no microscópio óptico, porque ele já fica num tamanho limite do limiar que a gente consegue diferenciar duas estruturas. Já no microscópios de varredura a gente consegue perceber, e a gente vê que essas partículas maiores aqui, que tem 20 micrômetros, elas são partículas de silt, e a argila seriam essas estruturas menores aqui, ó, que teriam esse tamanho aqui. Então, essas estruturas menores que esse tamanho seriam consideradas como a fração argila. E em razão desse tamanho diminuto, essa fração argila também pode ser considerada como sendo um coloide. O que é um coloide? Um coloide é uma partícula sólida, no qual ela vai estar dispersa num meio, que geralmente é um meio homogêneo, e essa partícula ela vai ter um tamanho de 1 nanômetro a 1 micrômetro, podendo ter ou não essa partícula cargas que vão interagir com os íons presentes nessa solução homogênea. Então, o solo ele pode ser entendido como sendo uma estrutura coloidal, formada por pequenas partículas com tamanhos diminutos que podem ou não ter carga. E esse conceito é muito importante porque ele é muito utilizado na fertilidade do solo, para a gente entender como é que é a dinâmica que as partículas do solo, os coloides do solo, vão se ligar com os íons que vão estar presentes na solução do solo. Então, a gente vai falar com mais detalhes sobre esse conceito de coloide na nossa aula das propriedades químicas do solo. Então, se a gente for olhar essa foto novamente, a gente vai perceber que essas pequenas partículas aqui, elas vão ser consideradas como coloides. E que essas partículas vão possuir cargas, e essas cargas vão interagir com os íons presentes na solução do solo, fazendo com que esses íons fiquem ou não retidos na solução, estabelecendo um equilíbrio químico, disponibilizando esses íons para a planta utilizar no seu processo de nutrição. Mas isso vocês vão entender um pouco melhor quando a gente for discutir sobre fertilidade do solo, na disciplina de fertilidade do solo. Agora é importante que vocês entendam que a fração coloidal do solo corresponde à fração argila do solo. E é nessa fração coloidal que vai ocorrer essas reações de equilíbrio químico entre a solução do solo e a fração coloidal, que vai disponibilizar os nutrientes para as plantas. Então, essa fração mineral, se a gente for comparar essa escala de tamanho, a fração areia e silt, ela vai ser formada principalmente por quartzo, feldspato, piroxênio e micas. Ou seja, a fração areia e silt vai ser formada principalmente pelos minerais primários.
Já os minerais secundários, eles vão formar a fração argila. Então, aqueles minerais que foram formados no solo, como os filosilicatos e os óxidos, eles formam então a fração argila do solo. Então, os minerais primários compõem a fração areia e silt da matéria sólida do solo, da matéria mineral, e os minerais secundários, os minerais tipo 2:1, 1:1 e óxidos, vão formar a fração argila. Tá bom, pessoal? Então, entendendo essa divisão por tamanhos, agora a gente precisa discutir um pouquinho sobre a estrutura desses minerais que vão formar a fração argila, porque é muito importante a gente entender essa estrutura para a gente compreender como as cargas do solo vão ser formadas, tá bom? Então vamos agora discutir essa estrutura dos minerais. Então a formação dos minerais secundários presentes na fração argila do solo, ele vai ocorrer pela transformação dos minerais primários que estavam presentes na rocha e que foram liberados pelo processo de intemperismo. E durante essas reações que ocorrem durante o processo de intemperismo, grupos de íons que formam tetraedros de silício, octaedros de alumínio, sulfatos, fosfatos, carbonatos, eles vão se reorganizando dentro do solo, fazendo ligações e interações entre esses grupos de íons com outros íons presentes no solo e vão se organizando na estrutura de novos minerais. E esses minerais, eles vão ser formados em grande parte do seu volume por íons de oxigênio. Então, os íons de oxigênio que estão presos na estrutura desses minerais aqui, eles vão ser reorganizados em uma nova estrutura de mineral. E essa nova reorganização ele vai ocorrer em maior parte por íons de silício, né? Então, íons de oxigênio vão se ligar a íons de silício, ou esses íons de oxigênio vão se ligar à estrutura de íons de alumínio, e em menor percentual, esses oxigênios vão se ligar na estrutura de íons de ferro, mas também magnésio pode coordenar alguns desses oxigênios. Então, esses oxigênios que vão se ligar junto a esses outros íons vão formar estruturas que nós chamamos de tetraedros ou octaedros. Existem outras formas de ordenação, mas as principais que vão formar os argilominerais do solo são essas duas. E em razão do raio iônico que esses elementos possuem, né, o que é o raio iônico? Diferente do raio atômico, que compreende a distância entre o núcleo do átomo e até o final da região da eletrosfera, o raio iônico ele considera o raio do íon, não é o raio do átomo, é o raio do íon, que pode ser menor ou maior que o raio atômico, dependendo se o átomo ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, dependendo do raio iônico que nós temos do elemento, ele vai coordenar, ele vai se ligar com um diferente número de íons de oxigênio. Então, o silício, que tem um raio, que é um íon que tem um raio de 0,042 nanômetros, ele vai conseguir coordenar 4 íons de oxigênio. Então, vai caber no espaço, em razão do tamanho do íon, 4 íons de oxigênio. Tá? Vai ficar mais claro daqui um pouquinho quando a gente montar essas estruturas. Já o alumínio, ele consegue coordenar de 4 a 6 átomos de oxigênio. O ferro consegue coordenar 6
átomos de oxigênio. O magnésio consegue coordenar 6 íons de oxigênio. E assim por em diante. Então, dependendo do raio iônico que o íon tiver, ele vai conseguir coordenar um maior ou menor número de oxigênio. Então, como é que isso funciona? Bom, vamos olhar aqui dois íons. Essa bolinha aqui representa o silício e essa bolinha aqui roxa representa o alumínio, tá? E as bolinhas azuis vão representar o oxigênio. O raio que esses dois íons têm é de 0,042 nanômetros. E isso a forma como eu representei aqui nesse slide, ele está proporcional. Então, o tamanho do oxigênio está proporcional ao tamanho do silício. Então, se a gente for olhar para o átomo ou íon do silício, a gente consegue perceber que o oxigênio ele tem um tamanho maior que o silício. Então, o oxigênio ele vai ter um raio iônico de 0,13 nanômetros. E considerando o raio atômico do silício, ele consegue coordenar, ele consegue se ligar 4 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui um íon de oxigênio, 2 íons de oxigênio, 4 íons de oxigênio. Então, perceba que nós temos um aqui atrás, aqui, aqui e aqui. Então, o silício ele consegue se ligar e formar uma estrutura de com 4 oxigênios. Essa estrutura nós denominamos de tetraedro. Tá? E esse tetraedro ele é a estrutura básica que vai formar a maioria dos filosilicatos. Todos os filosilicatos vão ter camadas de tetraedros formadas por átomos por íons de silício e por íons de oxigênio. Já o alumínio, como ele tem um raio iônico maior, um pouco maior do que o silício, ele consegue, em razão do seu tamanho, coordenar 6 íons de oxigênio. Então, nós temos aqui o íon de alumínio coordenando 1, 2, então 3, 6 íons de oxigênio. Então, o alumínio ele consegue coordenar 6 íons de oxigênio. E a forma como a gente consegue observar isso é que eles formam uma estrutura semelhante a um octaedro. Um tetraedro é como se fosse uma pirâmide. É uma estrutura de uma pirâmide. Como é que a gente vai conseguir ver essa projeção desse tetraedro? Seria as distâncias entre os núcleos dos oxigênios. E como ele vai formar o íon de silício, como vai coordenar 4 moléculas de oxigênio, esse silício ele vai então dar uma forma de um tetraedro. O octaedro ele vai ser formado então pelo alumínio, que em razão do seu raio iônico vai conseguir coordenar 6 íons de oxigênio, e se nós unirmos e fizermos as projeções dos núcleos desses íons de oxigênio, a gente vai conseguir projetar uma forma de um octaedro. Então, essas formas de tetraedro e octaedro é uma projeção que nós fizemos para conseguir entender a estrutura desse mineral. Tá? E tanto o tetraedro quanto o octaedro eles são umas estruturas básicas que vão formar a maioria dos argilominerais. Então, se a gente retirar essas bolinhas que representam os oxigênios, a gente vai perceber então que o tetraedro ele é uma estrutura no qual o silício vai coordenar os 4 oxigênios, e o octaedro, o alumínio, vai coordenar
os 6 oxigênios. Então, essa é a estrutura de tetraedro. O tetraedro é a forma como nós vamos representar essas estruturas para a gente conseguir visualizar isso. Só que a gente pode mudar a forma de representação trabalhando no formato que a gente chama de bastão e bolinha, bastão e bola, porque é uma forma um pouco mais fácil de visualizar, principalmente quando um elemento está interagindo, está se ligando com o outro. Então, essa formatação de bastão-bolinha, a gente vai substituir nos vértices, nas pontas dos octaedros ou do dotaedro, vamos substituir por uma bolinha que vai representar um íon de oxigênio, e nós vamos fazer projeções com um bastão, fazendo uma ligação entre o íon que vai estar no centro daquela estrutura do tetraedro, do octaedro, com as bolinhas que vão representar os oxigênios. Então, essa estrutura do tetraedro e do octaedro, ela é a estrutura básica que vai formar os argilominerais presentes no solo. É como se fosse a unidade básica que vai estruturar. E o conjunto, a ligação entre tetraedros e octaedros, nós chamamos de lâminas. Então, quando um mineral ele está se reorganizando na matriz do solo, ele vai formar estruturas de lâminas. Então, aqui nós temos a representação de uma lâmina de um tetraedro, no qual nós temos aqui um plano com os oxigênios. Aqui nós temos um plano com o silício, e aqui embaixo nós temos outro plano que representa os oxigênios. Então, essas estruturas aqui de tetraedros, um ligado no outro, nós vamos dar o nome disso de lâmina de tetraedro. Então, durante a formação dos novos argilominerais, esses tetraedros que estavam presentes na estrutura do mineral primário, eles vão ser liberados, esses conjuntos de tetraedros, agrupamentos de tetraedros, vão ser liberados para a matriz do solo, e novos íons de silício, oxigênio, de alumínio também pode ocorrer, eles vão começar a se ligar nessa estrutura e vão continuar com o processo de cristalização. Então, um novo mineral vai ser formado em razão da estrutura do mineral anterior. E a outra lâmina que é comumente que vai se formar são lâminas de octaedros. Então, os alumínios que vão ser liberados e as estruturas de octaedros, elas vão ser utilizadas para formar um novo cristal, uma nova estrutura de uma lâmina de octaedro. Essa lâmina de octaedro, nós temos um plano aqui em cima de oxigênio, abaixo nós vamos ter um plano de alumínio, e na parte mais abaixo da lâmina nós vamos ter outro plano de oxigênio. E esses planos, essas lâminas, tanto de tetraedro e de octaedro, elas podem se ligar. Então, essas estruturas dessas lâminas, elas vão formar uma nova estrutura que nós chamamos de camada. A camada é um conjunto que vai ser formado por lâminas de tetraedro e lâminas de octaedro. Então, uma lâmina de octaedro ligada a uma lâmina de tetraedro, nós chamamos de camada 1 para 1. Tá? Perceba que a gente falou no início da aula de argilos minerais 1 para 1 e argilominerais 2 para 1. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação de um mineral que ele vai ter uma camada de octaedro e uma camada de tetraedro. Então, uma lâmina 1 para 1. Já as camadas de lâminas 2 para 1 são aquelas camadas que vão ser formadas por uma lâmina de tetraedro, uma lâmina de octaedro e uma lâmina de tetraedro.
Então, as camadas de lâminas 2:1, elas vão formar os argilominerais 2:1. Nós temos duas camadas de tetraedros e uma camada de octaedro. Tá? Essas camadas, elas vão ser formadas durante esse processo de cristalização do novo mineral. A gente sempre tem que imaginar que esse processo é um processo dinâmico dentro do solo. Ele não é um processo lento, parado. Que à medida que fragmentos do mineral primário são liberados para a matriz do solo, esses fragmentos eles vão possuir regiões no qual novos elementos vão se ligar e vai ocorrer um processo de cristalização ali. Então, esses íons de alumínio e oxigênio, eles vão se ligando ao longo do tempo e vão formando essas estruturas de lâminas e também eles vão formando junto as estruturas das camadas. A gente não pode imaginar que isso ocorre. Primeiro vai formar a lâmina de tetraedro, depois forma a lâmina de octaedro. A gente não pode imaginar isso. Eu expliquei assim porque é um pouco mais fácil de entender isso. Mas essa formação ela é algo bem dinâmico, no qual a estrutura de um mineral primário, um fragmento desse mineral primário, que possua um octaedro ou um tetraedro, ou que possua um fragmento de um tetraedro ou octaedro, esses íons que vão estar presentes na matriz, na solução que está formando o novo solo, eles vão se reorganizando nessa estrutura dos novos minerais, dos minerais secundários. Tá? Então, silício, oxigênio que vão sendo captados, né, na matriz do solo e vão sendo utilizados para formar esse novo mineral. Então aqui eu tenho um resumo, só que com uma outra representação, não utilizando bastão e bolinha, mas só que uma representação mais geométrica da estrutura do tetraedro e a estrutura do octaedro, no qual ele mostra as lâminas 1:1, no qual eu tenho uma camada eu tenho uma lâmina de tetraedro e eu tenho aqui uma lâmina de octaedro, e a camada 2:1, no qual eu tenho duas lâminas de tetraedro e uma lâmina de octaedro. Tá? É importante a gente perceber isso porque essa parte de mineralogia ela trabalha muito com a projeção desses íons e a gente precisa conseguir visualizar esse tipo de coisa. Tá? Então, eu vou deixar essa apresentação para vocês na forma de PDF para que vocês consigam ficar olhando para ela e consigam fazer essa projeção de como essas estruturas de tetraedros e octaedros são formadas. Tá? Vamos lá. Então, na fração argila, vão ser formados argilominerais do tipo 2:1, no qual eles vão ter a estrutura de duas lâminas de tetraedro e uma lâmina de octaedro. Tá? Então, argilominerais 2:1 tem 2 tetraedros e 1 octaedro. Deixa eu fazer bonitinho o O aqui. E argilominerais 1:1, que ele vai ter uma lâmina de tetraedro e uma lâmina de octaedro. Além disso, esse processo de neoformação de argilominerais pode ocorrer a formação apenas de lâminas de oxigênio com ferro ou oxigênio com alumínio. E essas lâminas elas vão formar o que a gente chama de óxidos. Então, vão ser pequenas estruturas de óxido de alumínio ou pequenas estruturas de óxido de ferro que vão formar também a fração, vão estar presentes na fração argila. Então, os argilos minerais do tipo 2:1 mais comumente encontrados no solo é a montimorilonita, tá? É um nome bem complicado, um trava-língua. Montimorilonita, vermiculita e a ilita, que são os principais argilominerais do tipo 2:1. A caulinita, que também é um dos principais argilominerais do tipo 1:1. E os óxidos, como a goetita, hematita e a gipsita, que também são os principais óxidos formados
e que estão presentes na fração argila do solo. Existem outros tipos de minerais que são formados, além de minerais filossilicatados, né, que são esses argilominerais 1:1 e 2:1. Existem outros minerais que são formados, mas a frequência deles é um pouco menor. E aí, como existem vários grupos, a gente não vai estudar nessa disciplina. A gente vai focar só naqueles que são os principais, tá? Então, os argilominerais do tipo 2:1, eles são argilominerais que possuem uma camada, uma lâmina de tetraedro, uma lâmina de octaedro e uma lâmina de tetraedro. E ele vai formar uma camada. E essa camada desse argilomineral a vermiculita, que é o primeiro exemplo, ele vai ter uma camada adjacente, né, a camada adjacente dele, e entre as duas camadas, nós temos aqui uma camada, ó, nós temos aqui uma camada, e aqui abaixo nós temos outra camada, tá? Então, entre as duas camadas, nós vamos ter um espaço. E esse espaço ele vai ser preenchido por água, por moléculas de água, vai ser preenchido por cálcio e potássio, ou seja, vai ser preenchido por cátions. E esses cátions, junto com a água, vão dar uma propriedade para esse mineral, que é uma propriedade de expansão. Ele vai conseguir se expandir e se contrair. Além disso, na formação desses minerais, ocorre um processo que é chamado de substituição isomórfica. O que é a substituição isomórfica? Durante o processo de formação, de cristalização do mineral, alguns íons de alumínio vão substituir íons de silício, principalmente na camada do tetraedro. E essa substituição vai fazer com que cargas elétricas sejam reorganizadas e distribuídas na superfície dessas camadas. Então, como o alumínio ele tem uma carga menor do que o silício, olha só, o silício é mais 4 e o alumínio é mais 3, ele vai ter um elétron a mais, o silício, e o alumínio tem um elétron a menos. Essa disponibilidade dessa carga que vai ser gerada, ela vai ser redistribuída na estrutura do mineral, e essa carga ela vai ficar presente na superfície dessa camada. E isso é importante porque essa carga ela acaba se tornando permanente, porque não é uma carga que vai surgir em função do pH da solução, como a gente vai ver na unidade de propriedades químicas. Essa carga gerada ela vai ser formada a partir da substituição desses íons, desses elementos que vão formar a estrutura, a matriz desse mineral. E com isso, como são geradas cargas negativas na superfície dessa camada, cátions que têm cargas positivas vão acabar sendo atraídos para esse espaço entre camadas. E também a água, como é uma substância polar, a parte mais positiva da estrutura da água também vai ser atraída por essas cargas negativas. Então, em momentos que esse argilomineral estiver com uma maior quantidade de água, esse argilomineral vai se expandir, né? Então, quando ele tiver com uma menor quantidade de água, ele vai se contrair. Então, esse argilomineral ele tem uma propriedade que nós chamamos de expansão e contração, tá? E a distância que ocorre de uma camada até a outra, né? A distância que nós temos aqui do início da camada até a outra camada é de 1,4 nanômetros. Então, esse seria o tamanho dessa camada desse argilomineral. A outra argilomineral do tipo 2:1 é a montmorillonita, tá?
esse argilo mineral ele se diferencia da vermiculita porque o processo de substituição isomórfica ele ocorre não na camada de tetraedro, mas ele vai ocorrer na camada de octaedro, no qual os íons de alumínio, que estão coordenando aqui a estrutura do octaedro, eles vão ser substituídos por íons de ferro ou magnésio durante o processo de polimerização. Então, também vai ocorrer a formação, a distribuição de cargas por esse processo de substituição isomórfica. Porque como o ferro e o magnésio têm uma carga menor do que o alumínio, essa carga que vai ser gerada pelo processo de substituição isomórfica, ela vai ser distribuída para a superfície do mineral. Isso faz com que não tenha tantos cátions que sejam atraídos para um espaço entre as duas camadas do mineral e ocorra uma maior absorção de água nesse espaço. Então, a montmorillonita ela é um mineral que ela acaba se expandindo mais do que a vermiculita. Então, é um mineral que ele se diferencia porque no interior do espaço entre as camadas vai ter uma maior quantidade de água, e a água vai dar essa propriedade de expansão e contração muito mais evidente do que naqueles solos no qual vai ter uma maior presença de vermiculita. Então, esses minerais que são mais expansivos, eles vão dar uma característica para alguns tipos de solo, que são solos que, quando úmidos, eles acabam se expandindo, mas quando eles estão secos, esses solos acabam se contraindo e formando estruturas que parecem rachaduras na estrutura do solo. Então nós temos aqui rachaduras que são formadas por essa propriedade de expansão e contração. Então solos que tiverem uma maior proporção na sua estrutura de montmorillonita, ou nomezinho difícil, vai ter essa característica de contração e expansão. O outro mineral que também é do tipo 2:1, mas só que ele não possui essa característica de contração e expansão, é a ilita. A ilita é um argilo mineral que também é do tipo 2:1, que vai ter camadas de tetraedro, com octaedro e tetraedro. Então nós temos aqui lâminas de tetraedro, lâmina de octaedro e uma lâmina de tetraedro, e as camadas elas vão estar muito próximas. Então percebam que o tamanho da camada de uma ilita é de 1 nanômetro. Já a da montmorillonita vai de 1 a 4, porque ela tem essa propriedade de expansão, e da vermiculita é em torno de 1,4. Então a ilita ela é um argilo mineral que não tem essa propriedade de expansão, ao contrário da montmorillonita. E no espaço entre camadas, ele vai estar ocupado por cálcio. Então, nós temos aqui vários íons de cálcio que vão estar ocupando esse espaço entre camadas, unindo as duas camadas do tipo 2:1. Já os argilominerais 1:1, eles são formados então por camadas do tipo 1:1, no qual nós temos uma lâmina de tetraedro e uma lâmina de octaedro. E não existe um espaço variável entre as duas camadas. Esse espaço é fixo. Então, as camadas elas são atraídas uma para a outra e essa distância também é menor, é de 0,7. Tanto na caulinita quanto na ilita, na ilita existe uma menor quantidade de substituição isomórfica, então eles têm uma carga permanente menor do que a montmorillonita e a vermiculita, e a caulinita não ocorre
esse processo de substituição isomórfica. Então ela não tem cargas dependentes, ela não tem cargas não variáveis. Ela não tem cargas permanentes. Ela só vai possuir cargas em razão da estrutura, ao final da estrutura do argilo mineral, no qual pode ocorrer protonação e desprotonação, como a gente vai ver na aula de propriedades químicas. Tá? Então, a caulinita é um argilo mineral do tipo 1:1, né, no qual ele é formado por lâminas de tetraedro e lâminas de octaedro, e as camadas elas são justopostas, elas estão ligadas uma na outra. Tá? E também, por fim, nós temos a fração dos óxidos, que são formados por óxidos de ferro. Então, aqui nós temos a goetita e a hematita, que são dois exemplos de óxidos formados por ferro, e a gibsita, que é um outro exemplo de um óxido formado por alumínio. A goetita ela é um óxido hidróxido, que ela forma uma estrutura com o ferro, no qual vai ter, junto da estrutura do óxido, hidróxidos ligados com o ferro. Então, essa estrutura aqui da goetita, ela é muito mais frequente em ambientes mais úmidos, e a hematita, que é um outro óxido de ferro que também vai ser encontrado na fração argila, ele é mais frequente em regiões mais secas, com temperaturas mais elevadas, né? Então regiões não tão úmidas. Por quê? Porque vai ter uma menor presença de hidróxidos durante o processo de formação desses óxidos, e vai ocorrer principalmente, não vai ter a presença de hidróxidos ligados ao ferro, então a estrutura desse óxido vai se formar levemente diferente do que se houvesse a presença de hidróxidos, que vai formar então uma outra estrutura que nós vamos chamar de goetita. E nós temos a gibsita, que ela é formada por hidróxido de alumínio, né? Então essa gibsita que ela pode se precipitar no solo, né? E ela vai ser formada quando nós aplicamos calcário e tiver presente na solução do solo alumínio trocável, alumínio tóxico, e esses hidróxidos que são liberados pelo processo de dissociação do calcário, esses hidróxidos vão neutralizar esses alumínios, formando hidróxido de alumínio, formando gibsita. Então, essa gibsita ela é formada pelo processo de intemperização, principalmente das micas, no qual vai ocorrer um processo de desilificação, ou seja, a muscovita aqui, que é um mineral do tipo 2:1, vai ao longo do processo de intemperismo, vai perdendo essas estruturas de silício, né? Então vai perdendo as suas camadas de tetraedro, e ao longo do processo de intemperismo vai sobrar apenas uma camada de octaedro, formando a gibsita. E a hematita e a goetita, dependendo da condição do meio, ele vai estar no estado mais reduzido, né? Principalmente em ambientes mais úmidos e relativamente frios, vão formar solos com uma maior concentração de goetita, e ambientes mais oxidados, no qual vai ocorrer, no ambiente tem uma maior proporção de oxigênio presente, vão ser formados solos com uma maior presença de hematita. Então, nesses solos com maior presença de hematita, a coloração desse solo vai ser mais avermelhada, e é muito comum de encontrar em ambientes mais secos e também em ambientes mais quentes solos com uma coloração bem avermelhada. Exemplo disso são os latossolos que são encontrados no noroeste do Rio Grande do Sul ou no oeste de Santa Catarina. Já na região da Serra Catarinense, nós encontramos solos com uma maior
presença de goetita, que vai ter uma coloração mais amarelada, chegando à coloração bruno, que é a cor de solo muito comum, muito corriqueira no Planalto Catarinense. E isso vai se deve pela maior proporção de goetita que é formado nesse ambiente mais úmido. Tá bom? Então, entendendo agora essa estrutura dos minerais que vão formar a fração argila, nós vamos falar agora então sobre o material orgânico do solo. O material orgânico do solo ele vai ser formado pelo processo de decomposição de resíduos de vegetais, de animais, de dejeto de animais ou de insetos e outros seres vivos que vão estar presentes no solo e que, pela ação da fauna do solo e também dos micro-organismos presentes no solo, eles vão decompor esses restos de material, de restos orgânicos, formando um material que nós chamamos de matéria orgânica. Então, se a gente for olhar esse processo de formação do material orgânico, ele está diretamente relacionado ao processo do ciclo do carbono, no qual o ciclo do carbono ele inicia pelo processo de fotossíntese e as plantas elas vão acumular o carbono nos seus tecidos vegetais e também nos seus frutos e nos seus grãos, e esse carbono que foi acumulado ele pode ir para o solo a partir do momento que esse vegetal ele for se decompor sobre esse solo, né? Então, esse vegetal, ele, por algum motivo, ele perdeu uma folha, ele foi cortado, né? No ato de colher o grão ou no processo de desfolha que a gente vai fazer vai ser feito na videira, né? Ou outros tratos culturais, ou o material vegetal que forma a vegetação acima do solo que vai estar presente dentro do vinhedo, esse material vegetal ele vai se decompor sobre o solo. Então, aquele carbono que foi fixado pelo processo de fotossíntese, ele vai ser lentamente mineralizado, né, e vai ser lentamente decomposto pela ação dos organismos presentes no solo, né? Então, aqui nós podemos destacar o papel das minhocas e de outros insetos que estão presentes no solo que vão fragmentar esses compostos e esses resíduos, esses fragmentos vegetais vão ser degradados pela ação de micro-organismos. Então, os micro-organismos vão produzir enzimas que vão lentamente degradando esse resíduo vegetal, esse resíduo orgânico, e vai transformando esse resíduo orgânico em substâncias que vão ser chamadas ou ser denominadas de compostos orgânicos. Então, esse material orgânico está diretamente relacionado com o ciclo do carbono. E esse ciclo do carbono ele depende de diferentes fatores, como o clima, os organismos, o relevo, o material de origem desse material orgânico, né? Se é uma planta, se é um animal, se é uma leguminosa ou se é uma gramínea, né, ao longo do tempo. Então percebam que esse fluxo da formação da matéria orgânica, os fatores que vão influenciar esse fluxo são os mesmos que os fatores que vão influenciar no processo de formação do solo. Então esse carbono orgânico que foi fixado pelo processo de fixação de fotossíntese e foi decomposto, ele vai depender esse processo das características climáticas, do relevo, né, das condições ambientais para que o solo tenha uma maior ou menor concentração de material orgânico, de carbono orgânico presente no solo. Eu falo isso porque é muito interessante na região de Urupema, que a região de Urupema é uma região no qual nós temos uma temperatura fria, né, então nós temos temperaturas ali médias em torno de 10 graus Celsius, mas que nós temos precipitações em torno ali de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. Então, nós estamos numa região no qual os solos eles vão acumular grandes quantidades de
material orgânico nesses ambientes, né? Exemplo disso ocorre no Morro das Antenas, no qual toda essa região aqui acima do Morro das Antenas é uma região de turfeiras. A gente vai visitar esse local quando a gente retornar às atividades presenciais, e lá a gente consegue perceber que o solo ele é formado por uma turfa, que é um acúmulo de material orgânico parcialmente decomposto ao longo dos anos, ao longo das eras, e que, em razão da menor temperatura que existe naquele local e também ser um ambiente constantemente úmido, a taxa de decomposição desse material vegetal é bem lenta, e esse material vegetal vai se acumulando ao longo do tempo. Então, se a gente for começar a pensar nesses fatores ambientais, por exemplo, o tempo e o clima, como a temperatura e a umidade, regiões mais quentes e mais secas, elas vão ter uma menor quantidade de material orgânico no solo. Já as regiões mais frias ou com maior umidade vão ter uma maior quantidade de material orgânico. Então, aqueles solos próximos a banhados, solos que estão constantemente sendo inundados, eles tendem a ter um maior material orgânico, em comparação a solos que estão em ambientes quentes e secos, como o solo de um deserto, no qual a areia daquele deserto, que é um tipo de solo, ele não vai ter material orgânico, não vai existir material orgânico sobre aquele solo. É apenas a fase mineral, a fase formada por minerais, principalmente quartzo, nesses tipos de solos. Então, esse material orgânico ele pode ser separado por diferentes frações, né, por diferentes partes. Nós vamos ter uma parte particulada, que nós chamamos de material particulado, que ele é formado pela liteira e a fração leve desse material particulado. A liteira, ela é a serrapilheira, tá? Ela é toda aquela vegetação que fica sobre o solo. Então aqui nós temos a imagem de um vinhedo, né? Nós temos aqui um vinhedo no qual, no espaço aqui sob o solo, ele está protegido aqui por uma cultura, né? Por uma vegetação, e a gente percebe que abaixo aqui, próximo das raízes, aqui está um pouco mais visto, aqui próximo do caule, aqui nós conseguimos enxergar, existe um material vegetal que está sendo decomposto, né, que está na superfície desse solo. Esse material vegetal que está na superfície do solo, nós chamamos de liteira ou serrapilheira. Dentro do solo, e aquelas partículas, aquelas frações menores do vegetal que forma a serrapilheira, que tem as mesmas características da serrapilheira, mas que já foi parcialmente fragmentado pela ação da fauna do solo, nós chamamos de fração leve do material particulado. Aquele material que foi esse material que é parcialmente fragmentado ou que está presente na liteira, basicamente é formado por celulose, hemicelulose e lignina. Então, esses são os elementos que são encontrados em maiores quantidades nessas duas frações, que são compostos que como são polímeros que são muito resistentes ao processo de degradação, precisam de enzimas específicas para quebrar a estrutura dessas macromoléculas, elas vão ficar presentes no solo por mais tempo. Já aquele material que é mais facilmente decomposto, por exemplo, macromoléculas, como proteínas, amidos ou ácidos nucleicos, né, lipídios, essas macromoléculas, quando elas estiverem associadas à estrutura de minerais, como os colóides, ou essas macromoléculas estiverem associadas, solúveis na solução do solo, nós chamamos de matéria orgânica dissolvida e associada. Já aquelas estruturas de
tanto de estruturas de macromoléculas parcialmente degradadas, né? Nós temos cadeias de proteínas parcialmente degradadas, ou estruturas de quitina, celulose, hemicelulose, e também a biomassa de micro-organismos e outros organismos que formam a fauna do solo mortos, que essas moléculas se organizam em coloides, nós chamamos de humus. Então, não é aquela molécula que é facilmente decomposta, que está associado ao coloide mineral ou que está dissolvido na solução do solo. São estruturas orgânicas presentes no solo. São agregados orgânicos que nós vamos chamar então de coloides orgânicos. Esses coloides orgânicos nós vamos chamar de humus. E aquelas substâncias que já passaram por um processo de decomposição e que formaram estruturas mais complexas, estruturas orgânicas mais complexas, nós vamos chamar de substâncias úmicas. As substâncias úmicas, elas não têm uma forma definida. Ela é uma união de várias estruturas orgânicas que acabam se ligando no solo por meio do processo de decomposição, pela ação dos micro-organismos, dentro do sistema digestivo das minhocas, que vai formar essas substâncias úmicas que vão se acumular no solo também. Essas substâncias úmicas, juntamente com o humus, eles são extremamente importantes porque essas substâncias, como tem várias regiões que podem ocorrer uma protonação, uma desprotonação, esses elementos podem gerar cargas elétricas no solo que vão influenciar a capacidade de troca de cátions no solo, como a gente vai ver quando for falar de propriedades químicas do solo. Então, esse material orgânico, ele se acumula no solo ao longo do tempo. Então, um resíduo que está presente no solo e se acumula na superfície do solo, esse resíduo ele vai ser, ao longo do tempo, vai ser decomposto. Parte do carbono e dos nutrientes que estão dentro nesse resíduo vão se acumular na biomassa microbiana, o que é biomassa? É a quantidade, é a biomassa de micro-organismos presentes no solo. São a quantidade de células de micro-organismos presentes no solo. Parte do carbono presente nessa matéria orgânica vai ser perdido pelo processo de respiração celular ou de fermentação na forma de CO2. Então, ao longo do tempo, esse resíduo que foi acumulado na superfície do solo, ele vai sendo decomponível, ele vai sendo decomposto. E os micro-organismos presentes nesse solo, então, vão decompondo esse material e, ao longo do tempo, vai sobrando aquelas estruturas mais resistentes. Então, no início, nós vamos decompor, os micro-organismos eles vão decompor essas frações mais facilmente decomponíveis, né, como açúcares, gorduras, lipídios, ácidos nucleicos, que vão estar presentes na célula dos vegetais, e vai sobrar aquelas estruturas que têm uma maior dificuldade, que são mais resistentes à decomposição, ao ataque dos micro-organismos. E essas estruturas vão ser a celulose, a lignina, a hemicelulose. Se vocês forem olhar no interior do solo, pegar o perfil do solo e olhar esse solo, vocês vão perceber que dentro desse solo vão ter pequenos fragmentos de vegetais que vão estar resistindo ao processo de decomposição. Os açúcares, aquelas substâncias, aquelas macromoléculas que são facilmente decomponíveis, elas já vão ter sido atacadas pelos micro-organismos, parte desse carbono vai acumular na biomassa microbiana e parte do carbono que estava presente nessa estrutura vegetal vai ser perdido na forma de CO2. E ao longo do tempo só vão sobrar estruturas mais resistentes, sendo que ao final do processo de decomposição, apenas substâncias umificadas, apenas o humus,
né, que são os ácidos flúvicos, os humus, a umina, são essas substâncias que são mais dificilmente decomponíveis, que não existem enzimas específicas para quebrar essa estrutura, essas estruturas vão acabar se acumulando ao longo do tempo no solo. Então, a presença da matéria orgânica no solo, ela vai contribuir para melhorar a qualidade do solo, principalmente nos processos químicos, físicos e biológicos do solo. Então, essa matéria orgânica, com um processo de deterioração, nesse processo de decomposição do material orgânico no solo, os nutrientes que estão presentes nesse material orgânico, eles acabam sendo ciclados e sendo fornecidos para as plantas. Então, os micro-organismos e os organismos da fauna do solo vão decompor esse material orgânico e vão fornecer os elementos que formam esse material orgânico para a planta, fazendo uma ciclagem desses nutrientes. Além disso, esse material orgânico vai ajudar na melhoria da capacidade de troca de cátions do solo e também no poder tampão e na reação com outros metais, complexando esses outros metais. Por quê? Porque esse material orgânico, como a gente viu, ele tem na sua estrutura vários pontos no qual pode ocorrer processos de protonação e desprotonação. E com isso gerar cargas elétricas, cargas no solo. E essas cargas elétricas vão permitir com que cátions sejam absorvidos a essa estrutura desse material orgânico, fazendo com que esses cátions acabam, ao longo do tempo, ficando em equilíbrio com a solução do solo, e esses cátions posteriormente sejam absorvidos pelas plantas. Então, quanto maior a quantidade de material orgânico no solo, maior a capacidade que o solo vai ter em fornecer nutrientes para as plantas, tá? Vai aumentar a capacidade de troca de cátions. Esse conceito de capacidade de troca de cátions a gente vai discutir na próxima aula, quando a gente for falar sobre as propriedades químicas do solo. Além disso, essa matéria orgânica ela vai melhorar a estrutura do solo, vai melhorar a agregação, a formação de agregados, aumentando a porosidade do solo, tanto macro quanto microporos, e isso faz com que o solo consiga absorver e reter mais água, e tenha mais água e nutrientes disponíveis para a planta. Além disso, a gente consegue observar esse processo de agregação. Eu tenho aqui umas imagens de um solo com bastante matéria orgânica, e percebo que nas raízes, próximo das raízes, existem vários agregados que foram formados. E esses agregados, quanto maior o teor de matéria orgânica, maior a quantidade de agregados no solo, fazendo com que esses agregados, aqui eu tenho um exemplo de macroagregados, mas aqui eu tenho uma micrografia de um microagregado, percebo que a estrutura desses microagregados tem vários poros, fazendo com que o solo consiga reter mais água, consiga ter mais água retida dentro dele, porque quanto maior o número de poros no solo, maior a quantidade de água, maior a capacidade que o solo tem de reter a água. Então, solos com maior teor de matéria orgânica vão conseguir com que formem mais agregados. Por quê? Porque os agregados eles são formados por esse material orgânico que possui cargas, e ele faz com que as partículas sólidas, as argilas desse presentes, as argilas primárias e secundárias, elas se liguem uma na outra, formando estruturas de pequenos agregados, de microagregados. Então, pela presença de hifas, pela presença das raízes, esses agregados eles vão tendo uma estrutura maior, até formando macroagregados. É o que a gente então consegue ver nessa imagem aqui. Nós temos um solo que tem próximo daqui das raízes, né, que a gente consegue observar, a estrutura desses agregados. Aqui a formação de macroagregados, né, que são as partículas sólidas do solo unidas pelo material orgânico. E aqui nós conseguimos enxergar a estrutura do microagregado. E percebo que esses microagregados eles estão
unidos, né? E essa união ela se dá pela presença do material orgânico. Então, esse material orgânico vai ajudar nesse processo de formação dos agregados, tá? Como é que vai se dar esse processo de união? Então, esses compostos orgânicos que são produzidos, que vão ser liberados pelos micro-organismos e que vão acumular no solo, eles têm cargas elétricas nessas superfícies que vão atrair as cargas das superfícies dos argilominerais, né, e vai permitir que esses argilos minerais diferentes acabem se unindo um no outro. Aqui nós temos então um exemplo de um microscópio de varredura eletrônica com a estrutura de diferentes minerais, e aqui nós temos um detalhe desse mineral, aqui nessa imagem C, que aqui nós temos o detalhe, e percebo que aqui existe como se fosse uma cola, tá? Aqui é um polissacarídeo, um polímero, um polissacarídeo que foi produzido por micro-organismos e que está unindo a estrutura desses dois argilominerais. Então, a matéria orgânica do solo vai contribuir, sim, para a estruturação do solo. E, além disso, esse material orgânico vai aumentar a atividade biológica do solo, vai aumentar a quantidade de minhocas, a presença da fauna, de insetos presentes dentro do solo, a atividade de micro-organismos, fazendo com que maior quantidade de material orgânico seja decomposto e melhorando cada vez mais a estrutura desse solo. Então percebam que é como se fosse um ciclo, uma coisa depende da outra. Então, quanto maior a quantidade da matéria orgânica, melhor vai ser esses atributos químicos, físicos e biológicos, e melhor vai ser a qualidade desse solo. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar para vocês um material para vocês lerem sobre os componentes do solo, tá? E eu vou deixar uma atividade para vocês realizarem também no Moodle. Vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, abraço e até o próximo módulo. Bons estudos!